Já agora, é para olhar aqui, né? Para a câmera. Essa parte não estamos assim. Sim, porque se olharmos aqui, está a dar conta o meu olhar como está? Eu tento olhar aqui, mas os Mas meus olhos é automático. não conseguem. A ideia é olhar aqui. Um dia olharemos aí. Parece que estamos a olhar para as pessoas. Exatamente. Exatamente, um dia olharemos. A few moments later. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu trouxe aqui o meu amigo. Ele vai apresentar-se e vai dizer o que é que ele veio aqui fazer. Cześć! Jestem Gilles et hoy vamos hablar con Nair avec mon ami. We are going to speak something very good. Aujourd'hui beaucoup de langues. Today avec mon ami Ngana Nzambe do Catequese. Não entendi quase nada, mas ok. Sim, eu disse olá, coisas de cases, vamos falar com a Nair. Depois a outra parte eu também não sei porque não me deram. Yeah. Basicamente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre línguas, falar algumas línguas. Então, Tucano, quantas línguas é que tu hablas? Que tu falas? Vai. Não, bem. É assim, eu só falar bem. Yeah. Geralmente a coisa das línguas é uma questão de níveis, estás a ver? Nível desde o A1, que é o tal beginner, se fosse em inglês, iniciante, depois não sei o que é avançado. Yeah. Pronto, então das línguas que eu falo minimamente, tá o português, né? Inglês, que está num nível assim avançado um pouquinho. Um francês num nível tipo acadêmico, universitário, médio. Yeah. Um pouquinho de espanhol, tipo, e uma língua nacional, angolana, quimbundo. Em Malange falamos quimbundo também. Yeah, já agora o Tucano é de Malange. Sim, eu sou de Malange. Yeah. Angola, existem províncias, existe Malange. Faz parte da Angola. Então, pronto, sei lá. Estou a aprender também um pouquinho de polaco. A introdução foi em polaco. Yeah. É um pouquinho de espanhol, já falei, né? Yeah. Falaste francês? Sim, francês. Não falaste. Sim. Yeah. Então, como é que foi para ti aprender essas todas as línguas? Como é que foi o processo? Já agora, é fácil aprender muitas línguas? Ou é um processo bem doloroso? É-me fácil aprender muitas línguas. Agora é muito difícil eu conseguir tirar 10 a cálculo, estás a ver, né? É mentira, cálculo também não teve problemas. Mas por exemplo, depende muito da inclinação. Eu desde pequeno sempre tive facilidade em aprender novas línguas. Ou seja, eu ouço, capto mesmo sem perceber, consigo captar o que a pessoa diz. Então, quando a pessoa diz alguma coisa numa língua, eu vou captar a sonoridade da cena e aos poucos vou gravando. E foi assim que aprendi, por exemplo, o básico de espanhol que eu sei. Nunca tive aulas, nunca foi assim. Um pouquinho de ouvir, um pouquinho da Casa de Papel. Yeah. Você tens inclinação para aprender, mas tipo, a pessoa aprende uma língua, a partir daí é fácil aprender as outras? Não. Ou é tipo, cada língua tem a sua dificuldade? Se isso fosse verdade, eu já seria mestre no piano. Porque eu aprendi guitarra e com o mesmo entusiasmo, não, eu vou aprender piano também, até flauta. Cheguei no piano, afinal não é a mesma coisa. Então, é fácil alguém sair de guitarra para o violino ou para o violoncelo, tá vendo? Mas é difícil alguém sair da guitarra para o piano. É mais fácil sair do piano para a guitarra. Então depende, nas línguas também é assim. Línguas como inglês, alemão, francês, as línguas latinas são fáceis de aprender. Porque têm palavras muito semelhantes. Agora, se queres sair de um inglês para um polaco, para um russo ou para um mandarim, esquece. Já é outra coisa. Eu estou exatamente sobre ti, mas a tua opinião, Na minha experiência. tipo, a tua experiência, mas existem pessoas que já nascem com essa facilidade ou é mesmo tipo ir tentando até conseguir falar? Na tua opinião. É assim, eu acho que é um pouquinho dos dois. Confesso, do que eu já vi, né? Não vou só falar de mim, mas do que eu já vi, porque eu também tenho experiências em ensinar um pouquinho, né? Em ensinar um pouquinho. Vamos chegar lá.
Então, aquele que tem inclinação de línguas nota-se desde pequeno. Por exemplo, quando se põe a ouvir, todos nós começamos a ouvir música em inglês. Yeah. A diferença é que todos começamos com Oh Pai Nasceu, o que percebíamos é o que cantávamos. Yeah. Mas depois a pessoa vai começar a perceber que não é propriamente o Pai Nasceu, mas é o By Myself. E pronto. E essa facilidade desenvolve-se também com o meio em que está. Com o meio em que está. Então, eu não consigo dizer que alguém já nasce com o dom de falar línguas. Yeah. Acho que desenvolve. Ok. E então, passando para essa parte que tu falaste sobre ensinar línguas, como é que funciona, tu como instrutor de línguas, como é que é esse processo? Como é que tu vês as pessoas aprenderem? Quais são as ferramentas que tu usas? Quais são as bases que tu usas para as pessoas conseguirem falar, né? Tipo, acho que muita gente está nessa luta de conseguir falar pelo menos, sei lá, 2 línguas ou as línguas mais comuns e até hoje não conseguem. Como instrutor de línguas, como é que é esse processo? Por exemplo, vou te fazer uma pergunta que não estava no teu guião, imagina. Do you speak English? No, I'm serious. Yeah. Tell me, do you speak English? No, talk to me. Não. No, try. Let's try some. Let's try some. Not today. No, but, por exemplo, what is your problem in English? Qual é o teu problema em inglês? De uma maneira mais simples. What is your problem in English? Speak, understand, write, read. What is your problem? Speak. Yeah. But you understand. Yeah. Então, eu parto desse princípio. Ok. Qual é o teu problema? Porque eu já tive alunos que entendem muito de inglês, entendem muito. E tu falas com eles, vão te responder em português ou na língua deles, mas eles entendem. E já conheci pessoas que conhecem mais de inglês do que eu, mas não conseguem falar. Ok. Então, eu quando estou com alguém, faço esse pequeno diagnóstico. Yeah. Não, quero aprender inglês ou quero aprender francês. Pronto, então, parle avec moi. Não, mas não sei falar. Não, diz-me o que tu sabes. Escreve o que tu estás a dizer. A pessoa vai escrever o que está a dizer ou falar o que está a dizer. Aí eu vou perceber, bom, se o problema desta pessoa é falar, então vou atacar esse problema. Ok. Porque geralmente é que nem nos exercícios. Se tens 2 exercícios, quando estás a estudar para um teste e conseguiste fazer o primeiro e o segundo não, geralmente vais tentar fazer só exercícios semelhantes ao primeiro. Yeah. E eu percebo essa inclinação, ele sabe falar, vai querer sempre falar. Então, não. Agora não vais falar, agora vais escrever o que queres dizer. Yeah. E vou atacar na dificuldade da pessoa. Ok. Tá. E depois de aprender, ou no processo de aprendizagem, como é que a pessoa faz para não perder a prática, né? E quais são as coisas que a pessoa pode fazer no seu dia a dia para continuar a praticar a língua que está a aprender? O meio ajuda, porque é uma das primeiras coisas, das maiores influências que nós temos é o meio à nossa volta. Yeah. Em tudo. Então, há pessoas que demoram muito tempo para falar em inglês ou francês ou qualquer outra língua, mas se passarem um mês nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou na Irlanda ou qualquer outro país que fala inglês, aprendem o básico já necessário. Porque o meio obriga. Yeah. Mas agora, para nós que somos falantes portugueses e assim, que é difícil estar num meio onde as pessoas falam inglês, tens que criar um meio virtual, que é filmes, pessoas que falem por chamadas e não só. No teu dia a dia, pensar um pouquinho na língua que tu queres aprender. Yeah. E como é que isso acontece? Por exemplo, olha, dizes uma coisa, eu quando estou a falar, às vezes falo por mim, às vezes falo uma frase que na minha cabeça eu sei que eu quero água, mas às vezes sai numa língua que eu nem consigo controlar, porque é isso que estás a fazer, vais pensar na língua, então esse contacto constante. E agora, para os alunos, claro, para os alunos tem que ser o professor estar na cola. Eu sou muito chato, dou muito TPC. Muito TPC, mas depois eu chego a uma altura em que não dou TPC, as pessoas ficam à espera, mas TPC, o professor hoje não deu TPC, sim. Mas para tu perceberes porque é que eu estou a dar o TPC, que não estou simplesmente a empurrar TPC, mas para tu perceberes que o TPC só vai ajudar a ti. Porque os TPCs fazem a pessoa pensar mais.
só temos uma aula por semana, ou 2 aulas por semana, passadas em 2 ou 3 dias. Se eu der TPC na segunda-feira e temos aula na sexta ou quinta-feira, quer dizer que até sexta-feira ou quinta-feira, tu vais fazer um esforço para praticar e conseguir fazer o TPC. E esse pequeno contacto vai fazer com que a coisa fique na cabeça. Ok. Então, para terminar, dicas assim rápidas para quem precisa, para quem tem que aprender, porque é mesmo necessário. Alguém que tem que aprender alguma língua, está a aprender, alguém que está a pensar em desistir, porque já tentou muitos cursos, muitos sei lá o quê. Dicas assim rápidas. A primeira dica é mais rápida, liguem para mim. Eu consigo vos ensinar inglês num espaço de tempo muito curto e a um preço bastante razoável. Francês também vai. Meu número vai estar na descrição. Não, na verdade número não. Meu Instagram vai estar na descrição. Pronto, não, brincadeira. Mas sim, primeiro, não façam as coisas só porque os outros estão a fazer. Sintam a necessidade disso. E depois de sentirem a necessidade, perceberem uma coisa. É o que as pessoas às vezes... É o que eu falhei no piano. E eu reconheço isso porque eu consigo ver isso nos meus alunos. Que é... Quando estás entrando numa coisa, num ofício qualquer... É aprendizagem, vai ser chato. Primeiro, no início... Tem aquela coisa de cativar o interesse. Vai ficar, inglês, também quero. Mas depois vai chegar o tempo que vai ter TPC, vai ter não sei o quê. É que nem, por exemplo, pronto, hoje em dia os treinos, os workouts, os treinos de exercícios físicos. O início é bonito, o resultado também, mas tem um processo que a pessoa tem que se mentalizar. O processo vai ser chato. Então, das duas uma, ou te mentalizas isso, ou fiques com o Gildo que ele é chato para te lembrar disso, tá vendo? Ou vão numa escola que aí pagam mais caro também, mas aprendem na mesma. Ou seja, não deixem de aprender, porque é realmente importante. Independentemente da idade. Há pessoas que dizem, já sou muito mais velho para aprender, já tenho 40, 50 anos, está vivo, pode aprender a falar outras línguas, então é mais ou menos por ali. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. On va terminer le vidéo en français, non? Ok, vai terminar em francês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aqui o vosso like, compartilhar com vossos amigos, vossos familiares, vossos todos, subscrever no canal e mais uma vez nada, pela primeira vez, nós chegamos aos 100 inscritos, então eu estou mesmo realmente muito feliz. E queria agradecer a todos que aqui estão e compartilham o vídeo muitas mais vezes. E agora vai dizer quase tudo isso numa língua. Merci à tous pour votre participation. Thank you. We hope you subscribe. Please subscribe, right? Subscribe. Say subscribe. Subscribe. Exactly. Subscribe in the channel. E agradeço pelo convite. Ngasakidila. Em Kimbundo. Obrigado. Porque o teu canal está a ajudar as pessoas a terem de tudo um pouco, desde entretenimento à aprendizagem. E eu me sinto honrado para vir aqui não falar de uma coisa divertida, mas falar de uma coisa divertida e que dá para aprender. Portanto, thank you very much pelo convite, Ney. Subscrevam. Au revoir, diz au revoir. Au revoir. Au revoir. Tchau, pessoal.